Então, o Edivaldo me convidou para voltar aqui a essa casa, fazia uns bons aninhos que eu não via, mas é sempre um prazer estar aqui de volta e passar um pouco de conhecimento que a gente já adquiriu, né? Porque todo mundo aqui é aprendiz, né? Eu brinco que a gente só leu primeiro, né? Leu antes de vir para cá do que vocês. Mas todos nós estamos aprendendo na mesma seara de Jesus, buscando o aperfeiçoamento, né, nosso a cada dia, a tão desejada reforma íntima, né? Então nós vamos estudar uma das parábolas de Jesus hoje, no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola é uma parábola já conhecida de todo mundo, mas como às vezes tem algumas pessoas que podem ou esquecer exatamente como ela é, então a gente vai reler para começar, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Na época era um denário, que era uma moeda a mais comum, utilizada ali em Roma, e essa moeda correspondia a uma média do salário do dia de um trabalhador, por isso que ele coordena. Então a gente presta bem atenção nesse início, depois a gente vai salientar que esses primeiros trabalhadores que foram chamados, foi acordado um salário com eles. Ó, você vai trabalhar um dia inteiro lá, né? E eu vou te dar esse salário. Então, eles foram com o salário acertado, eles foram pelo salário. Saiu ainda na terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. Percebe aqui que ele não acertou nenhum salário, porque já estava na terceira hora. Então ele não acorda, ele fala assim, mas vão que eu vou dar de acordo com o que vocês trabalharem, um salário razoável. E os mesmos aceitaram. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, quer dizer, faltava uma hora para terminar o dia, que o dia terminava quando dava o pôr do sol. Encontrou outros que estavam lá sem nada a fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Quer dizer, ele já pergunta, ele não critica, ele não chega e fala assim, seu bando de vagabundo, né? O que vocês ficaram fazendo aí? Por que não vieram trabalhar até agora? Não, mas ele questiona, o porquê vocês não vieram trabalhar? Né? Ou por que vocês não estavam aqui logo na primeira hora do dia? Por que não levantaram cedo? Não, ele não questiona, ele não julga, ele só pergunta, por que vocês não foram trabalhar ainda? E disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse, ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios. Então, o administrador, o capataz ali que cuidava dos funcionários. Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um, receberam o mesmo denário que o Senhor disse que daria aos primeiros. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais. Se os últimos receberam denário, quer dizer que ele vai dar mais para a gente. Mas não receberam senão uma moeda cada um. E em o recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz errado, quer dizer, eu não fiz injustiça com você. Nós não combinamos que eu te daria um denário, você não aceitou? Você não trabalhou por esse denário? O que eu estou te dando? Um denário, então você não tem o que reclamar. Como a gente diz vulgarmente aqui, né? O combinado não sai caro, foi combinado.
Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus, no capítulo 20 também. Certo? Bom, agora então, vamos explicar por quê. Muitas pessoas, a hora que olham essa parábola, falam assim, mas é injusto, né? Por que que aqueles que trabalharam 1 hora só vão receber exatamente igual àqueles que trabalharam 10 horas por dia? Então vamos começar a entender o que é cada parte, porque Jesus, ele não falava do mundo material. E a gente, quando olha as parábolas, a gente tenta entender elas pela nossa visão material, né? Nós temos que entender que Jesus tentava ali, né, por trás das palavras, colocar a visão espiritual, tentar provocar a transformação interior, a transformação do espírito. Mas ele não podia falar diretamente para as pessoas assim. Porque se naquela época nós, porque eram nós que estávamos lá, né, já, nós não compreendíamos naquela época, não compreendemos hoje, né, temos dificuldade de entender. Imagina mais de 2000 anos, onde nós éramos muito mais materialistas, se nós compreenderíamos que o que Jesus queria dizer eram coisas do Espírito. Então vamos lá. Quem que é esse pai de família que sai em busca de trabalhadores? É Deus. Deus que nos busca. O que é a vinha? Podemos pensar só na terra, mas como Jesus já falou que há muitas moradas na casa de meu pai, não é só a terra. Podemos colocar como universo inteiro, onde há mundos primitivos, vários mundos de prova e expiação, como temos na terra, mundos de regeneração, que é o que a gente vem lutando para se transformar, e outros mundos superiores, né? Felizes, até aqueles que já não necessitam de reencarnação como nós. Então, todas as moradas, porque no próprio livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, sobre todas essas estrelas, todos os mundos, e os Espíritos respondem, tudo é habitado. Ou seja, meu pai não fez nada à toa, né? E os trabalhadores? Os trabalhadores somos nós, não só nós aqui da Terra, seres humanos, mas todas as criações de Deus, todos os espíritos. Qualquer que seja o espírito que está nesse processo, né, de transformação. O trabalho na vinha, ele chama os trabalhadores, nos chama para trabalhar na sua vinha. O que é esse trabalho na vinha? Qualquer trabalho no bem, qualquer trabalho útil, qualquer atividade útil no bem é a vinha do Senhor. Então, por isso aí a gente começa a ver que não é aquele trabalho meu, onde eu vou receber o dinheiro para a manutenção desse meu corpo. Esse é necessário, né? Deus deu essa única forma de nós alcançarmos o nosso progresso através das reencarnações. Então, nós precisamos cuidar desse corpo, sim. Não devemos ser um fardo para os outros, ficando lá parado para que outros nos sustentem, né? A não ser em casos onde nós viemos com total deficiência, onde necessitemos totalmente da bondade alheia, da caridade dos outros. O que é uma prova para nós e é um estímulo para os outros, para que eles se solidarizem e queiram fazer o bem ajudando as pessoas. Você vê como tudo é solidário, né? Nada é por acaso, mas tudo nos leva ao trabalho. Um dia eu estava comentando sobre isso, eu não era nem preparando essa aula, mas falando sobre a lei do trabalho, olha um bebê quando ele nasce, ele é totalmente dependente, né? Se a gente não cuidar, morre. Mas ele não precisa mamar? O leite sai direto na boca dele? Não, ele precisa aprender a sugar. Ele tem que ter a força para nascer. Né? Vamos colocar um parto normal, tem a cesárea em outros casos, mas ele tem que ajudar a nascer. Depois, ele tem que mamar, ele tem que aprender a sugar. E é uma força tamanha para sugar o leite.
Tanto que ele mama um pouquinho, dá uma paradinha, né? Então ele precisa. Depois ele precisa ir aprendendo que um determinado tipo de choro, ele mostra para a mãe que ele está com fome. A gente já disse, quem não chora não mama. Quer dizer, se a gente não empregar algum esforço, algum sacrifício, nós não conseguimos nada. Então a gente vê que desde o bebezinho, todos têm um trabalho. Quer dizer, por menor condições que nós tenhamos, nós temos a condição de trabalhar de alguma forma. Dando um parênteses nisso, uma vez nos contaram uma história de um senhor que estava num hospital acamado e lá ele não podia fazer nada. Ele não andava mais, já estava há muito tempo, mas todo dia ele pedia à enfermeira um saco plástico, o jornal do dia e uma tesoura. E ali ele fazia os recortes dele e colocava nesse saquinho. Ninguém sabia o que era, mas todo dia ele pedia a mesma coisa. E quando ele desencarna, algum tempo depois, a curiosidade era enorme, o que ele fazia com esse saquinho. Ele recortava, ele olhava na coluna policial, recortava todos os fatos, todos aqueles assassinos, criminosos, traficantes, e orava por eles. Não é um trabalho? Útil no bem, essa é a vinha de Deus. Quer dizer, ninguém é inútil a ponto de não conseguir emitir uma oração, um pensamento positivo para o próximo. Então, todos nós conseguimos fazer a nossa parte. As horas, né, que a gente vai falar, as horas do trabalho, quem veio primeiro, quem veio depois, essas horas pode ser qualquer período de tempo. Pode ser um horário de um dia, como eu emprego esse meu horário. A gente pode falar das encarnações da gente, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? Mais ou menos se diz que um dia é 1000 anos, né? Um dia para Deus é 1000 anos para nós. E aí vem uma parte, deixa eu terminar de falar das partes, depois eu entro lá. Então, as horas, pode ser qualquer, dessa encarnação, do dia, dos meses e desses milênios que a gente vem reencarnando. E o salário? Como eu falei que as parábolas não falavam dos bens materiais, mas da parte espiritual, então o salário não é aquilo que eu fui para receber. E aí a gente começa a ver a diferença. Aqueles que foram primeiros foram pelo salário. Então a importância deles era o que eles iam ganhar. A gente pode comparar com as pessoas que fazem o trabalho para receber a gratidão, a vaidade. Então eu vou lá dar palestra, porque Edivaldo falou que eu ia ser filmada. Aí, nossa, eu vou aparecer no YouTube, um monte de gente vai ver. Já recebi o que eu queria, pronto, né? Recebi o salário. Não reclamo depois daquele que fez pelo bem de ajudar, pelo transmitir o evangelho que pode transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas que estão aí num total desengano, sem rumo, às vezes perdido, precisando de uma palavra. Aí chega, abre o evangelho, ou vem numa palestra e a pessoa, quantas vezes isso já aconteceu, né? Você falou para mim, né, essa palestra? Foi para mim que você estava falando? Não, é para todo mundo, né? Porque o evangelho serve para nós em todos os momentos. Cada vez, quem faz o evangelho no lar sabe, cada página que a gente vira parece que é uma bufetada na gente, né? Mas o que é isso? É um despertar. São essas agulhadinhas, né, que Jesus dá, porque se a gente for ver, se alguém perguntar, todo mundo que já estudou o evangelho, a gente sabe de cor, né? Mas saber é uma coisa, assimilar, praticar cada coisa dessas é uma outra história, né? Não é porque eu estou falando tudo isso que eu já consigo praticar tudo isso. Todos nós estamos em vias de melhoramento. O importante é o quanto eu estou empregando de sacrifício, de empenho nesse meu aprimoramento. É isso que Deus vai levar em conta para nós. Então eu não tenho que me preocupar com esse salário de agora material, porque se eu me preocupar com ele é o que eu vou ganhar, né? Mas se eu me preocupar com o tanto que eu estou empenhada, então não, eu vim aqui porque é uma oportunidade
se ele acha que eu tenho a facilidade de transmitir, eu vou levar esse meu conhecimento para outras pessoas. Eu já dava aula, eu dou aula de inglês, sou professora de inglês, mas eu me realizo, eu não ganho dinheiro para isso, mas não interessa. Hoje ainda eu dou menos aulas, mas teve época que eu fazia parte das palestras da USE e eu ia todos os dias, cada dia num centro diferente. Isso é extremamente gratificante para o espírito. E outra, eu acho que quando a gente está nessa posição de transmitir, é porque quem mais precisa somos nós. Por quê? Antes de eu falar para vocês, eu estou escutando, né? Antes de eu falar para vocês, eu tive que me preparar. Então, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar. Isso não é aquele cutucão todo dia? Ó, está vendo aí? Não é isso que você tem que mudar? Não é isso que você ainda não dá conta? Então, cada vez que a gente tem que falar sobre um tema, a gente fala primeiro para a gente. Aí a responsabilidade maior de eu me modificar. Mas essa responsabilidade é minha com Deus, né? Porque eu não vou responder para ninguém, eu vou responder para Deus. Aqui eu posso até parecer, né, boa moça, mas no meu dia a dia, Deus sabe. Quais são as minhas intenções, o que me moveu, como é que eu ajo no dia a dia, o que passa, né? Como aquela música que fala que Deus nos sonda, né? E é grande verdade. Pesquisando sobre isso, eu vi o Arthur Valadares, ele tinha essa dúvida de por que Jesus, então, fala na parábola que ele pagou mais para uns do que para outros, e fica essa dúvida de injustiça, né? Aquele trabalhou 1 hora, o outro trabalhou 3. E, primeiro, nenhum daqueles que vieram depois, lembra, vieram por salário. Os que vieram na 3ª hora, supostamente, se a gente fosse ver pela nossa legislação material, eles teriam que ganhar 70% do que os primeiros ganharam, não é? Proporcionalmente, depois, quem veio ganharia 60% e os últimos ganhariam 10%. Eles não estavam esperando mais que isso, porque eles sabiam o tempo que eles tinham trabalhado. Só que nós sabemos também que, às vezes, uma pessoa, em 1 hora de trabalho, ela produz mais do que o outro que ficou 10. Porque o outro, às vezes, que ficou 10, ele fala, eu tenho 10 horas para fazer isso, então eu vou enrolar, né? Eu vou empurrar com a barriga. Isso, infelizmente, acontece com muitos de nós, que já nos foi descortinada a doutrina espírita, a vida espiritual, e a gente fala assim, eu deixo esse defeito para a próxima encarnação. É uma burrice, não é? Se a gente for olhar racionalmente. Por que eu vou deixar para depois, se eu tenho condições já de pelo menos começar? É óbvio que a gente não corrige um defeito numa encarnação só. Senão nós estaríamos já espíritos puros. Vai depender da nossa vontade, do nosso empenho, da nossa determinação. Porque as ferramentas Deus nos dá. E a grande ferramenta que ele deixou nessa vinha foi o seu evangelho. Por isso que Jesus, em pessoa, o maior dos filhos de Deus que nós conhecemos, que pisou aqui no nosso planeta, deixou o seu evangelho. Que nada mais é do que, se a gente resumir tudo que ele falou, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você ama a Deus se você não ama seu próximo? Porque se as leis de Deus são leis de amor, então se eu estou ferindo um irmão, eu não estou amando a Deus. Então nós ainda não conseguimos amar a Deus do jeito que Jesus ensinou. Porque nós ainda erramos muito, mas estamos caminhando para isso. Porque a cada dia a gente às vezes comete um erro e hoje a gente já fala, nossa, de novo eu caí nisso. De novo eu errei nisso, mas eu sei que não é para fazer assim. Já está um começo, eu vi que eu errei, na próxima situação eu vou tentar me policiar e não fazer mais. Só que essas vitórias, elas são internas, ninguém vê, né? Uma pessoa que é explosiva, por exemplo, se ela se segurou durante 9 situações, ninguém viu, porque ela não explodiu. Mas quando ela explode na 10ª, ó lá, tá vendo? Você não mudou. Não é isso que acontece?
Nós, quando nós entramos no Espiritismo, se a nossa família inteira não é, a primeira coisa é isso, né? Ah, mas você não é espírita? Como é que você está agindo assim? Ou como é que você está falando isso? Estou tentando ser espírita, né? Porque segundo o Evangelho também, no capítulo do homem de bem, né? E do bom espírita, se a gente for ler todas aquelas premissas, né? Que na verdade não são todas, eles falam que se você conseguir isso, você está no caminho para ser um homem de bem, a gente não daria conta ainda, nós estamos muito longe. Mas o importante é o empenho. Então, por que essa diferença? Aí o Arthur, ele fez achei muito interessante, porque todo mundo leu o Nosso Lar aqui? Ou assistiu o filme? Leiam depois, no capítulo 20, no capítulo 36 e no 37, André Luiz está num diálogo com a mãe. Lembra que numa noite ele é levado em sonho para conversar com a mãe? E ele pergunta sobre o tal bônus hora. O que era esse bônus hora, como trabalhava? Depois no capítulo 36 de novo, ela amplia, e no 37 Tobias explica para ele. E aí ele vai falar que esse bônus hora é exatamente isso. Não importa quantos anos você está trabalhando, quantas horas você trabalhou num projeto. Se ao final desse projeto você não melhorou nada, você não continua sendo a mesma pessoa, o que você vai receber disso? E quantas pessoas, às vezes, nessa empolgação, quando entra na doutrina espírita, ou entra em qualquer religião, onde se desperta para a necessidade de ser uma pessoa melhor ou de fazer a caridade, começa a pegar 50 coisas para fazer. Faz, mas faz mecanicamente. Nossa, aprendi no Espiritismo que eu tenho que fazer a caridade. Então eu vou lá, numa casa eu vou fazer sopa, na outra casa eu vou ajudar de tarde na evangelização, na outra eu vou nisso. Beleza, ótimo, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas o que isso te trouxe de benefício? Eu perguntei para uma pessoa que frequentou 15 anos a doutrina espírita e depois ela parou de ir, né? Aí eu falei assim, perguntei o porquê e falei, nesses 15 anos, desde que você entrou até o momento que você parou de ir, você saiu de lá diferente? Não. Falei, então o que você ficou fazendo lá? Porque não tem como a gente ter contato com o Evangelho de Jesus e não se modificar, não é? Mas tem, porque a gente não quer. Então, nós ganharemos o nosso salário como trabalhadores da última hora que somos, porque pode ter certeza, nós estamos no final dos tempos de mundo de provas e expiações. Há muitos anos isso já vem acontecendo, esse expurgo. Muitas criaturas que desencarnaram não voltam para cá, porque não estão na média. Porque no mundo de regeneração, nós seremos trabalhadores votados ao bem, principalmente. Ainda não teremos extirpado o mal, senão já seríamos espíritos puros. Mas o nosso foco principal é o bem. Se a gente tem lá uma batida na esquina e alguém doando lá marmita para quem precisa, a gente corre para olhar onde? A batida. Mesmo que a gente não faça nada, aí fica aquela aglomeração, ninguém ajuda o ser, ninguém liga para um SAMU. Isso, pior, né? Nesse mundo da internet, a pessoa filma para mandar para os outros, cenas horríveis que não tem o mínimo pudor, né? Então, o que nós estamos fazendo com essas horas que Jesus tem nos dado? O quanto nós estamos aproveitando? Essa semana, lá na UF, nós tivemos uma palestra da USE e foi a Simone Dá. Ela está há 2 anos na doutrina espírita. Falei, nossa, que legal. Quer dizer, quando ela despertou ali para esses princípios espíritas, ela se jogou de cabeça. Ela compreendeu que tudo aquilo que ela queria estava ali. E ela está se dedicando ao máximo. De repente, ela já se transformou muito mais do que eu que estou dando a 10. Concordam comigo? É aí o salário, meu salário vai ser igual ao dela? A minha recompensa espiritual vai ser igual a dela? Não pode, aí Deus seria injusto.
Então ali Jesus, o Senhor, né, que seria Deus, na sua vinha, ele viu que aqueles da última hora, eles não tinham ido trabalhar, não é porque eles ficaram na preguiça. Ah, não, eu fiquei dormindo até tarde e vim só depois do almoço para cá, porque estava muito sol, né? Para que eu ia trabalhar num lugar que eu não conheço, com um senhor que eu, né, não tenho a mínima afinidade, nem sei quem é. Não, fiquei lá em casa dormindo um pouco, aí depois do almoço, né, a hora que deu uma baixadinha no sol, eu resolvi vir. Não. Aí nessa mesma passagem, no mesmo evangelho, nas instruções dos Espíritos, tem uma explicação de Constantino. Constantino fala o seguinte: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que o devia empregar, e que esse atraso não seja o fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Então, a gente tem que ver muito bem isso. É o que eu comparei. O empenho que a pessoa teve, às vezes, em 1 hora, em 2 horas, ele deu conta de fazer o serviço daquele que teve o dia inteiro. E por ter o dia inteiro, para quê? A gente vê muito isso, né? A pessoa fala assim, não, eu sou pago para isso. Se alguém te pede ajuda, você fala assim, não, não ganho para fazer isso. Então você já teve sua recompensa, não espere mais. Quer dizer, ele podia cumprir o dever dele e, como caridade, ele ajudar o colega. Aí isso está fora do salário material, mas ele está ganhando salário espiritual, porque ele está se engrandecendo. Ele está despertando para a necessidade do bem, de auxiliar o próximo, de ver como é bom a gente ser bom. O benefício que traz para a gente, né? Às vezes, um aperto de mão para alguém que está lá se sentindo invisível no mundo. Um sorriso de bom dia que você passa por alguém que você nunca viu na vida. Mas você fala bom dia. A pessoa se sente gente. Então são coisas mínimas, né? Como Jesus falava, que vocês sejam o sal da terra. O sal da terra é, nas pequenas obras, nas pequenas atitudes, nós fazermos a diferença. E muitas vezes a gente acha que fazer a diferença é entrar em grandes obras, né? Eu ajudar, por exemplo, hoje teve pizza lá no Lar da Criança, né? Muitos de vocês foram lá auxiliar. E tipo assim, cortar o tomate, o que eu vou auxiliar? Não tem graça, né? Ninguém vai me ver. Então eu quero fazer grandes coisas, aí fica esperando e essas grandes coisas não vêm. Por quê? Porque você não está preparado para grandes coisas. Mas para eu fazer a pizza, alguém tem que cortar o tomate, o outro a cebola, o outro abrir a massa, colocar na forma. Aí tem aquele que vai picar mussarela, o presunto, o outro vai pôr azeitona, o outro só põe o orégano, mas todos são importantes. Então, todos nós somos importantes nessa transformação desse mundo. Porque nós achamos muitas vezes que o mundo de regeneração, ele vai ser como uma varinha mágica. Nós vamos dormir uma noite no mundo de provas e expiações. E no dia seguinte a gente acorda, o mundo está diferente, é um mundo de regeneração. O nosso mundo, ele é resultado da atmosfera de cada um de nós. O nosso âmbito familiar também é uma somatória da atmosfera, daquilo que a gente emana de cada um de nós. Então, se a minha casa não está legal, no que eu estou colaborando? Qual é o trabalho que eu estou colocando lá? Qual é o empenho que eu estou tendo para que a minha casa tenha um ambiente melhor? Eu posso ficar lá o dia inteiro limpando, para que a hora que cheguem esteja tudo limpo. Mas aí eu falo assim, tira o sapato, que eu acabei de limpar o chão. Não, você vai tomar banho agora? Acabei de limpar o banheiro. Não senta aí, não vai comer na sala, porque você vai derrubar que eu limpei o tapete. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Que ambiente que eu estou cultivando? Não, eu tenho que fazer aquilo com amor, né? Para colaborar com a obra, não pelo salário. Não porque alguém vai falar assim, nossa mãe, que casa linda. É claro que a gente gosta, porque nós ainda somos
inferiores, a gente necessita ainda, né, dessa recompensa. Mas temos que tentar nos desvencilhar dessa recompensa. Eu limpo a casa porque é bom, eu também gosto de estar num ambiente cheiroso e limpo, né? Eu faço aquilo que eu faço pelos meus filhos porque me dá prazer, é por amor, né? Mãe sabe muito bem disso. Não é por recompensa nenhuma. E é isso que Jesus espera de nós, que nós façamos a nossa parte dentro dessa obra universal, que começa dentro de nós mesmos, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, simplesmente por amor, né? Pelo prazer de fazer o bem, não esperando uma recompensa. Mas se nós fizermos esperando a recompensa, de qualquer forma nós ajudamos. Mas a nossa recompensa já veio, que era aparecer, né? Que era ter a retribuição, a gratidão. Por isso que lá, na época de Jesus, muitos dos judeus, né, batiam a sineta quando depositavam o dinheiro. Porque o móvel deles não era que aquele dinheiro fosse usado para a casa de Deus, fosse usado para aqueles mais necessitados. Não, o móvel era mostrar que eu doei dinheiro. Você já recebeu. Jesus é tão bom, né? E Deus é tão bom como Pai de todos nós, que tudo que a gente faz fica contabilizado lá na nossa continha, né? Entre débitos e créditos. Não tem problema. Você realmente ajudou. Só que aquela recompensa espiritual, você ganhou material, que era o que você queria, né? Existe dois tipos de trabalho, então, que a gente pode colocar. O trabalho ação, que é esse trabalho que a gente faz, normal, no nosso dia a dia, ele pode transformar o ambiente. Então, todo o nosso trabalho, um engenheiro, ele transforma o ambiente, a gente dentro de casa transforma o nosso ambiente. Com esse trabalho ação, nós podemos melhorar, progredir. É a tecnologia, tudo isso transforma o ambiente, melhora, progride materialmente. Mas não te traz o crescimento interior, moral, espiritual. O trabalho serviço, que é esse trabalho que a parábola de Jesus quer nos mostrar, esse trabalho serviço transforma o homem. Por quê? É o trabalho sem esperar retribuição. É essa contribuição. Eu posso trabalhar só pelo salário, ou eu posso, além de trabalhar pelo meu salário, pelo desejo de ser útil, no seu trabalho material mesmo. Um engenheiro, ele pode trabalhar para receber o salário, mas ao mesmo tempo, eu não sei se vocês lembram do exemplo de um rapaz que era pobre, e ele conseguiu entrar numa universidade pública em São Paulo. Ele morava na periferia, na região onde o Tietê, quando enche, inunda, né? Tanto que as casas tinham escada até essa altura, assim, porque inundava tudo. Assim que ele se formou, ele voltou para dentro do bairro dele, para ser engenheiro, montou o escritório dele lá. Ele usava a mão de obra das pessoas que lá moravam, capacitaram aquelas pessoas para trabalhar. E quais foram os primeiros trabalhos dele? Com os próprios moradores, para reformar a casa daqueles moradores que não tiveram condições antes de criar essas escadinhas, de fazer uma casa mais alta. Ele não está ganhando o salário dele? Por um preço mais justo, de acordo com aquelas pessoas, mas ele pensou só no salário dele? Não, ele pensou no bem comum. Ele pensou na utilidade que aquela ideia dele ia ter, né? O Sabin, ele ficou 50 anos trabalhando na vacina, que hoje a gente chama de Sabin, né? 50 anos, uma vida inteira. Quantas derrotas que ele não teve lá. Mas ele pensou, será que o Sabin ficou 50 anos numa coisa só pensando no sucesso que ele ia ter? Ou no dinheiro que de repente ele ia ganhar com aquela vacina? Não, porque senão ele tinha desistido antes e tentado outra coisa, né? Ele pensou no bem da humanidade. Só que esses já são irmãos que vêm mais preparados justamente para nos mostrar, alavancar esse progresso
das ciências, das artes, o progresso material, mas também para nos mostrar a parte moral, a parte espiritual. Quer dizer, olha o tanto de empenho que ele teve, né? Continuando aqui. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, olha, agora ele fala, então, aquele trabalhador que ficou lá, que foi arrebatado lá na última hora, nas penúltimas horas, e que empregaram todo o seu esforço para que rendesse tanto quanto os outros que chegaram antes, são bem diferentes daqueles que não estiveram lá, como eu comentei antes, por preguiça, por ociosidade, por não querer trabalhar, como nós. Há quantos mil anos nós estamos aqui? Não sabemos direito, mas mais ou menos a raça adâmica, segundo Emmanuel, começou numa época que nós entendemos como 4.000 anos antes de Cristo. Então nós estamos aqui, né, há quase 7.000 anos, né? 4.000 de lá, mais 2.000 de Cristo, já estamos quase em 2020, então olha o tempo que nós estamos aqui. Quantas vezes Jesus nos chamou para a sua seara? Quantas vezes nós fomos chamados e nós preferimos ficar na preguiça, na ociosidade? Na próxima encarnação eu faço. Tem tempo, não diz que nós somos eternos? Eu tenho tempo para fazer. O problema é meu, né? As coisas vão ficando mais difíceis. E o que a gente pode falar daqueles irmãos que, além de ficar na ociosidade, usaram o seu tempo erradamente? Que falar daqueles que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiverem empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade, que será, pois, daquele? Na hora que chegar o entardecer, que vamos colocar esse entardecer como o próximo do nosso desencarne, aí a gente olha e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Vai cair a noite, eu não tenho dinheiro para levar para minha família, eu não tenho dinheiro para comer. Quer dizer, estou indo para o plano espiritual, o que eu angariei na minha mala que serve para lá? Porque se eu vivo só na matéria, eu estou bem preparado para viver na matéria. Mas se eu tenho que voltar para a minha casa espiritual, e lá o dinheiro não conta, os bens que eu angariei não contam, eu não consigo comprar o lugarzinho no céu, eu não consigo comprar a paz. Oi? Isso, cargos não contam, eu posso ter sido rei, presidente de uma grande empresa, e você, pior, né? Que condições que eu vou chegar lá? Então, o que eu trouxe para viver no plano espiritual? Só aquilo que eu carrego no meu espírito. Está vazio. Como é que eu vou viver lá? Vou chegar lá do outro lado, para onde eu vou, o que acontece, o que eu faço? Estou perdido. Se eu fiz o mal, então, pior, porque eu carrego todo esse mal. Trafiquei, levei um monte de gente para as drogas, essas pessoas, muitas delas, morreram porque não me pagaram, né, assassinadas, outras morreram de overdose, né, destruí famílias por conta disso, eu levo tudo isso comigo. Desencarnei, quem está me esperando lá? Provavelmente, todos esses irmãos que eu desencaminhei, que eu esqueci. Só que eles não esqueceram de mim. Aí Deus é injusto, né? Porque eu fiz, mas eu não quero a consequência daquilo que eu fiz. Não tem jeito. Deus é justo, é misericordioso. Compensa aqueles que, por falta de conhecimento, eu não conhecia Jesus. Não sabia disso tudo. Mas a hora que eu despertei, que eu conheci, eu usei toda a minha dedicação, todo o meu ser para a minha transformação. Vou ter a minha recompensa, como aqueles que vêm trabalhado há muito tempo, né? Há mais festa no céu por um pecador que se converte do que 99 justos.
Jesus veio para cá para quem já sabia quem ele era, para quem já entendia as leis de amor? Não. Por isso que ele andava com os leprosos, com as prostitutas, com os criminosos, porque eram esses que precisavam de Jesus. Eram esses que estavam sendo chamados para a vinha, para se modificarem e começarem a trabalhar utilmente no bem. Porque eles trabalhavam, mas não utilmente. No final, então, Constantino fala o seguinte: bons espíritas. Ninguém repara nessa parte. Bons espíritas. Podia falar só espíritas, né? Tá bom. Eu sou simpatizante, eu gosto, eu entendo a doutrina, até conheço muito, sou conhecedora, estudo bastante. Mas o que eu estou praticando? Então, bons espíritas, eu tenho que voltar. Porque aqueles bons espíritas são os que praticam os ensinamentos de Jesus, né? São aqueles que, como Santo Agostinho falava, chegam no final do dia, faz aquela tomada de consciência. Eu aproveitei todas as oportunidades de trabalho que eu tive? Eu feri alguém? Eu tenho que pedir perdão para alguém? Me senti ofendido, tenho que perdoar? Deixei de fazer algo? Ou extrapolei em alguma coisa? Ele procura olhar a sua consciência e se ele fez alguma coisa, eu não espero o final do ano para a gente fazer aquela retomada, né? Não, é todo dia. No dia seguinte ele já vai atrás de se eu errei, consertar, se eu feri, eu pedir perdão. Isso é o bom espírito. Aí a gente volta naquela parte que eu falei do homem de bem. Nós conseguimos? A gente não tem ainda nem 1/10 do que a gente precisa, né? E nós outros espíritas, que não somos os bons espíritas ainda, somos espíritas. Somos muitos daqueles que, não obstante nós termos as luzes do espiritismo, estamos aqui, ouvindo uma palestra, tentando aprender, frequentamos a casa, mas o que nós estamos fazendo com essas luzes do Evangelho? Estou tentando praticar? Ou eu estou simplesmente achando que são palavras bonitas? Realmente, nossa, me emociono até, né? Quando eu escuto. Mas depois, o que eu faço delas? Deixo lá como palavras bonitas. Até tem uma biblioteca espírita magnífica. Já li muitos livros, mas o que daquilo eu estou praticando? Então, eu sou como os primeiros trabalhadores, que vieram, mas está empurrando com a barriga, né? Porque tem tempo. Então, o que eu preciso é aproveitar todo o tempo que eu tenho para me exercitar no bem, ser útil no bem. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Então, ele já fala, não tenham dúvida, vocês não foram bonzinhos até agora. São trabalhadores da última hora, mas vamos ser realmente os trabalhadores da última hora, que estávamos preparados e só não tivemos a oportunidade. Agora nós vamos empenhar todo o nosso ser para essa melhora. Comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei, senão no declínio do dia. Isso seria muito bom, se a gente pudesse dizer, né? Bem orgulhoso seria aquele que isso dissesse, né? Desde que Jesus veio, eu despertei. E eu já comecei a trabalhar na sua seara e hoje eu continuo. Mas não é o nosso caso. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação que carregais os grilhões. Mas, desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, somos trabalhadores da última hora, realmente estamos na última oportunidade
que Deus nos ofertou nessa última encarnação, ou nós aprendemos nessa encarnação, ou provavelmente não teremos a próxima, para voltar nesse mundo de regeneração. Mas Deus não é injusto, Ele não nos abandona, Ele não larga a gente em qualquer lugar. Como os exilados de Capela um dia vieram para cá, porque não estavam na média de desenvolvimento daquele planeta, daquele mundo, nós também, se por negligência nossa, por persistência no erro, por má vontade, não quisermos nos melhorar o suficiente para termos a oportunidade de permanecer aqui, o que acontecerá conosco? Teremos uma nova oportunidade. Seremos mandados para um outro mundo, provavelmente de provas e expiações, talvez mundos inferiores, onde com a nossa capacidade intelectual, podemos também ser auxílio para esses irmãos, como os exilados de Capela vieram nos auxiliar aqui no grande desenvolvimento intelectual e com isso auxiliando. Imagina, isso daí não é cair do paraíso? Pensa em vocês hoje morando numa selva, né? Os mais jovens então fala sem internet, morre, não consegue ficar um dia sem internet. Pensa gente sem luz, sem água quente, sem a bendita da internet, sem todas essas facilidades que nós temos, tendo que ganhar o suor do trabalho ali, ó, na enxada, no braço mesmo. Não é um horror para nós? Isso. Quer dizer, nós levamos todo esse conhecimento junto conosco, aonde quer que a gente vá. Mas vamos habitar outros mundos mais inferiorizados, para que, com o progresso que nós já tivemos e que a gente vai levar, a gente tem aqueles insights, né? Para ensinar os outros e aprender a humildade. Vocês já tiveram a oportunidade de estar em mundos melhores e não souberam. Não souberam empregar a hora num trabalho útil no bem. Então agora, forçosamente, nós vamos ser úteis, sem querer. Seremos úteis auxiliando o progresso dos outros, aprendendo a humildade, a resignação, a renúncia. Para a hora que então estivermos aptos, como a maioria dos egípcios foram embora, né? Ficaram um tempo aqui, alavancaram o nosso progresso, cresceram espiritualmente o que precisava e conseguiram voltar. Muitos outros não voltaram. Muitos outros permaneceram aqui como uma segunda oportunidade. Então, provavelmente nesse turbilhão nosso aqui. Como nós podemos empregar tanto empenho na nossa transformação que não voltaremos mais para a Terra, mas poderemos habitar mundos ainda mais superiores do que o que seria o mundo de regeneração. Tudo depende de nós. Isso é o que é mais bonito na obra de Deus. A moçada hoje não gosta muito que a gente fala de meritocracia, né? Mas Jesus já falava o seguinte: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Tudo na natureza trabalha. Ninguém fica parado. Para a gente ter onda, o oceano tem que se movimentar. Para a gente ter vento, o céu se movimenta, as nuvens, o ciclo da chuva, nada para. Para esculpir as coisas na natureza, o vento trabalha naqueles minúsculos grãos de areia. É coisa grande? Vai com enxada? Não. Ele pega aqueles grãozinhos de areia que vão raspando. A água que vai batendo nas rochas, vão abrindo. Olha o Grand Canyon lá, nós temos um canyon maravilhoso aqui no sul também, Itaí-Bezinho. Não foi? A água vai desviando, mas ela vai raspando e ela vai abrindo o caminho dela. É o sal da terra. São as pequenas obras que nós fazemos que vão transformando e fazendo a diferença no mundo. Nós não precisamos, não estamos preparados, né? Como um Chico, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Divaldo e tantos outros anônimos que a gente não conhece, de fazer essa grande diferença na vida de tantas pessoas. Mas nós podemos fazer a diferença lá dentro do nosso lar, corrigindo os nossos filhos, aparando as arestas, aparando as nossas arestas, sendo luz aonde quer que a gente vá. Porque nós podemos ser uma ponte que liga as pessoas até Deus, ou nós podemos ser uma porta fechada.
A gente fala que nós não podemos ir a nenhuma casa, seja ela espírita, católica, evangélica, o que for, por conta de uma pessoa. Nós precisamos ir lá por conta de Jesus. Porque se eu me mirar em Jesus, eu nunca vou me decepcionar. Mas se qualquer um de vocês entraram numa casa, vocês acharam que a Denise é legal, o Edivaldo é legal, a palestra foi bacana, vocês vão se decepcionar. Porque nós somos falíveis igual vocês. E estamos também, como trabalhadores da última hora, tentando empregar o melhor possível da nossa hora, para que a hora que nós fecharmos os olhos aqui, abrirmos na pátria espiritual e olharmos para trás e falar assim, nossa, eu consegui me vencer, porque a vitória é contra nós mesmos, não é contra ninguém. A gente poder olhar para trás hoje e falar assim, nossa, quanta bobeira que eu fazia, né? Quantas dissensões que eu causei por falta de paciência, por não ter esse conhecimento da doutrina de Jesus. Hoje, se eu estivesse lá atrás, eu não faria a mesma coisa. Mas que bom que hoje você reconhece e você já não faz mais. E quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai olhando para trás e vendo o quanto a gente cresceu. É isso que nós temos que ser. Trabalhadores da última hora, mas empregando o máximo das nossas forças, do nosso empenho, da nossa determinação na nossa reforma íntima. Porque se nós trabalharmos a nossa reforma íntima, nós estaremos empregando bem. Espero que tenha ficado claro para vocês, que eu tenha contribuído de alguma forma para tudo, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade.